Meus caros amigos e amigas, uma alegria estarmos aqui com mais um programa para você, Pergunte e Responderemos. Você já sabe, você manda suas perguntas e nós vamos respondendo conforme a doutrina católica. Alguma pergunta, às vezes, não está ligada diretamente com a doutrina. Aí nós damos aqui uma opinião, tá certo? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a responder bem essas perguntas de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero deixar aqui as nossas referências para você mandar sua pergunta. Né? Temos aí o telefone 12 31 86 2600, que também é WhatsApp. Muito fácil de você mandar sua pergunta por aí. E também temos o e-mail do programa Pergunte e Responderemos, @cançãonova.com, ok? Lembrando a você que a Canção Nova precisa da sua ajuda, né? Especialmente, sabe, nesse tempo de pandemia, você está vendo que nós estamos fazendo aqui o nosso programa num estúdio diferente, um câmera só, uma máquina só, por causa da pandemia. Então, você sabe que a Canção Nova não tem feito eventos ao vivo, não pode se fazer. Então, a Canção Nova precisa que a gente ajude, né? Você que é sócio colaborador, não deixe de fazer a sua contribuição mensal. Até quem pode fazer aquele algo mais, né? A gente recebe em casa aquele boletinho, né, com R$20. E quem puder fazer aí seu algo a mais, faça, porque nós estamos vivendo num tempo especial. E mais ainda hoje, olha, as pessoas precisam receber a Canção Nova, né? Especialmente as pessoas que não saem de casa, que estão aí, né, por causa da pandemia. Mais ainda essas pessoas precisam receber a programação da Canção Nova. Muito obrigado. Vamos aqui às perguntas que nós temos para hoje. Começo aqui com a pergunta da Jaqueline Maria. Na maioria das vezes, a Canção Nova usa um ostensório com alguns símbolos que não sei o que significam. Parecem uns animais com asas. Gostaria de saber por que fui questionado e não soube responder. Certamente são anjos, né? Toda representação na igreja que aparece com asas é representação de anjos. Por que os anjos são simbolizados com asas? Você sabe, a asa usa para voar, para se deslocar rapidamente. E o anjo, né, como é um espírito, ele não tem essa dificuldade que nós temos de estar aqui, não poder estar ali. Não, o anjo, como é puro espírito, onde Deus está, o anjo pode estar. E onde é que Deus está? Deus está em toda parte, né? Então dizia Santa Teresa d'Ávila, onde está Sua Majestade, está toda a corte. Então está aí. Pergunta da Maria Paula. Para onde vão as almas de quem comete suicídio? Ô Maria Paula, só Deus pode julgar. A alma de uma pessoa que cometeu suicídio, ela vai ser julgada como outra alma qualquer, né? No julgamento particular, né, que é logo após a morte, lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é bem claro, né? Está determinado que cada um morra uma única vez e depois, em seguida, vem o juízo, né? Então, é o juízo particular. Ali se decide a sorte eterna da pessoa. Se ela vai para o céu diretamente, ou se vai se purificar no purgatório até chegar à sua santidade perfeita, ou se rejeitou a Deus por própria culpa, né, pode ir para o inferno. Agora, só Deus pode julgar o caso de um suicídio. O Catecismo da Igreja Católica diz para nós o seguinte, né, que o suicídio é algo sério, é um pecado grave, né? Eu vou até aqui dizer para você qual é o número do Catecismo, 2283. 2283. Fala que o suicídio é um pecado grave. Claro, a pessoa tira a própria vida.
Nós não podemos tirar a nossa vida, por quê? Porque não fomos nós que demos a vida a nós. Ninguém deu a vida a si mesmo. Portanto, a vida não nos pertence. Então, eu não posso dizer assim, agora eu vou tirar a minha vida. Não, só Deus pode fazer isso. Por isso que a igreja não aceita suicídio assistido, que hoje tem muito, eutanásia, provocar a morte da pessoa antes da hora, e outras coisas, né? Bom, então só Deus pode julgar a situação de um suicida. O catecismo da igreja fala o seguinte: há situações em que a culpa da pessoa fica muito diminuída. Problemas de, não sei, transtornos psicológicos, depressões sérias, né? Pânicos, né? Muitas vezes a pessoa faz aquilo, não é porque ela quer tirar a própria vida, ela quer se livrar do sofrimento. Bom, então a igreja recomenda que se reze pela alma das pessoas que se suicidaram, entende? Está bem claro isso no catecismo da igreja, isso é que é importante. A gente não deve se desesperar da sorte eterna de ninguém que cometeu o suicídio. Confiar em Deus, entregar a pessoa a Deus, celebrar a missa por ela e outras coisas mais. Eu queria mostrar esse livro aqui, O Cristão Diante da Morte. Esse livro aqui, eu mostro exatamente isso. O que vem após a morte? A morte de qualquer um de nós, né? O que é o juízo particular? O que é o juízo final? Que vem no final da história, quando Cristo voltar. O que é o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra? É aquilo que a teologia chama de escatologia, né? Escatom, no grego, quer dizer os últimos acontecimentos. Muito bem. Pergunta da Laura Oliveira. Há alguma explicação do porquê São João Evangelista era o discípulo que Jesus mais amava? Ô, Laura, segundo a tradição da igreja, segundo os dados que a gente tem, São João era o discípulo mais novo do grupo. Alguns falam até que era assim, um adolescente, talvez aí 17 anos, não sei, por aí, né? Tanto assim que foi praticamente o apóstolo que viveu mais tempo. São João, ele deve ter morrido lá por volta do ano 100. Ora, se ele viveu até lá pelo volta do ano 100, você imagina, no ano 30, que ele vivia com Jesus, até o ano 100, já são 70 anos. Então, realmente, São João devia ser muito novo quando começou a seguir Jesus. E a gente percebe que era aquele discípulo que tinha mais afinidade com Jesus. Onde é que a gente percebe isso? O evangelho dele. O evangelho dele é um evangelho completamente diferente dos outros evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos, eles descreveram muito os milagres de Jesus. São João não precisou escrever tudo isso de novo. Então, São João ele escreve uma série de coisas que os outros não escreveram. Então, a gente percebe que ele guardou certas experiências profundas da vida de Jesus, que parece que São Mateus não guardou tanto, ou São Lucas, até nas pesquisas que fez, não guardou. O mesmo São Marcos, que escreveu um evangelho baseado nas pregações de São Pedro em Roma, né? Então, só ele conta, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Certamente João assistiu a tudo aquilo ali com muita emoção e guardou muito. Depois você vê, por exemplo, a Santa Ceia, né? Os 3 evangelistas primeiros, eles narraram a Santa Ceia de maneira muito rápida. Praticamente eles falaram só da celebração da Eucaristia, né? Do Cristo que institui o sacramento da Eucaristia. São João não, São João tem 5 capítulos sobre a Santa Ceia. Começa lá no capítulo 13, vai até o capítulo 17, até aquela oração sacerdotal que Jesus rezou antes de sofrer a paixão, São João guardou. Então, a gente percebe que era alguém, eu acho que dos discípulos ali, fosse aquele que tivesse mais intimidade com Jesus. Eu acho que ele que mais talvez conversasse com Jesus. Entende? Isso,
são essas razões, nas próprias cartas, as 3 cartas que São João escreveu, a gente percebe que no escrito dessas cartas que ele tinha assim uma sintonia muito grande com Jesus. Né? Ele não escreveu como um historiador, né? Não, ele escreveu como um amigo mesmo, né? Que narra aquelas coisas que ele escutou de um amigo. São essas razões que a gente sabe, né? Eu escrevi um livro, Os 12 Apóstolos. Esse livro aqui eu fiz uma pesquisa boa, sabe? Em várias fontes, inclusive o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro sobre os apóstolos. Eu colhi lá alguma coisa também, depois tem várias outras fontes, né? Tem uma coleção muito boa sobre a vida dos santos, né? Chamada coleção de Butler, que é desde 1700 e pouco. Então aqui tem um relato também bom da vida de São João Evangelista, que talvez possa ajudar você a tirar aí mais aí o desejo que você tem disso. Pergunta da Kátia Cristina. Povos indígenas que possuem seus ritos próprios e divindades indiretamente adoram ao nosso Deus? A salvação também se estende a eles? Não, eles não adoram o nosso Deus, porque os deuses para eles são completamente diferentes do nosso Deus. Eles adoram divindades, né? O nosso Deus não são divindades, nosso Deus é um Deus só em 3 pessoas. Né? Aí você pergunta, a salvação se estende a eles? Bom, o que o nosso catecismo fala sobre a salvação de quem não conheceu a fé católica, não conheceu Cristo, não conheceu os evangelhos, não conheceu o batismo, não foi batizado. Bom, o catecismo fala aqui no parágrafo 846 que a igreja é necessária para a salvação. Aquela pessoa que conheceu a igreja sabe que é através da igreja que o Cristo se torna presente para a salvação de todos. Então, a igreja é necessária para a salvação. Está bem claro aqui, você pode ver isso aí no parágrafo 846. Agora, ele diz também aqui o seguinte, aqueles que sem culpa não conheceram o Evangelho, a igreja, não foram batizados sem culpa, né? Até vou ler aqui, ó, é o parágrafo 847, né? Ele fala assim, aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio da consciência. Olha aí, a consciência é a voz de Deus, mesmo para o pagão, né? Podem conseguir a salvação eterna. Então, o que a igreja ensina é que há caminhos extraordinários na misericórdia de Deus que podem levar à salvação. Agora, o catecismo também toma cuidado de dizer o seguinte, não é por isso que a igreja deve se acomodar. Ah, deixa o índio lá, ele vai salvar na fé dele, né? Não, de jeito nenhum. O catecismo fala bem claro aqui no parágrafo 848 que a igreja tem que ir levar o evangelho, tem que levar o batismo, não pode se acomodar com a situação deles. Porque há uma certa tendência, sabe? Inclusive tem um documento do Vaticano, no tempo do Papa João Paulo II, criticando não, alguns tipos de missionários que acham que não precisa batizar o índio, não, deixa ele viver lá na pagelança dele, na fé, da religião dele, que ele se salva aí, né? Na misericórdia extraordinária de não. Aí o Papa diz, isso aí seria realmente negar aquilo que Jesus disse. Ide a todas as nações, batizai a todos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, não for batizado, será condenado. Então, isso não, o fato de haver na misericórdia de Deus caminhos extraordinários para a salvação que a gente não conhece, a gente fala que não conhece.
Por exemplo, a pessoa que morreu sem o batismo, mesma coisa. Né? A gente não pode dizer que a pessoa não vai se salvar. Não. Deus é que vai julgar cada caso. Agora, o que o Catecismo recomenda é o seguinte: levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. É a missão da igreja. Pergunta da Clarissa Casemiro: a vontade de Deus para a minha vida se refere à minha religiosidade ou também à minha vida profissional e familiar? Só serei uma pessoa realizada se atender ao que Deus tem para mim? Bom, Clarissa, certamente Deus tem para nós aqui na Terra uma missão e uma vocação. Então, a gente deve procurar essa vocação. Como é que se deve procurar essa vocação? Primeiro, pedindo a Deus que nos conduza nessa vida. E Deus nos conduz de maneira assim que muitas vezes a gente não entende. Né? Quando eu olho para a minha vida para trás, de 71 anos, eu fico, por que aconteceu aquilo na minha vida? Eu, por exemplo, eu estava no Exército, tive 5 anos no Exército, chegar ao penúltimo ano da Academia Militar de Agulhas Negras, faltava 1 ano e pouco para sair oficial do Exército. Tive uma crise vocacional e preferi sair. Eu queria ser professor. Algo dentro de mim lutava, né? Me chamava para uma outra coisa. E eu fui me orientar, fiz 6 meses de orientação psicotécnica, com psicólogo, com tudo, para ver a minha vocação, onde é que eu devia ir e tal. No fim, tomei a decisão, vou mudar de vida. E fui ser professor. Né? E olha, fiquei 40 anos ministrando aula em 6 universidades. Sabe, parece que Deus põe a gente num caminho. Quando você ama a Deus, reza, pede, Deus conduz a gente. Agora, você pergunta aqui se a vontade de Deus é só na vida religiosa. Não, na vida profissional. A pessoa que é casada é uma vocação, é uma missão. Você educar seus filhos, ser um bom pai, ser uma boa mãe, constituir uma família religiosa para Deus, tudo isso é vocação, é missão que Deus nos dá. A vida profissional, o trabalho, o trabalho é importantíssimo. O trabalho entrou no mundo para a nossa redenção. O trabalho é salvífico. A pessoa que trabalha e que trabalha bem, ela não tem tempo de ficar fazendo coisa errada. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa, a pessoa fica na ociosidade, sobretudo na juventude. Aí começa com o povo de minhoca na cabeça. Como dizia Dom Bosco, né? Mente vazia é oficina do diabo. Uma mente que não está ocupada no trabalho, seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual, a mente está ocupada. Então a pessoa não fica pensando em bobagem. Então o trabalho é redentor. Então a missão que Deus tem para nós, a nossa vocação, também no trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Eu gosto de enfatizar isso por quê? Veja que Jesus, ele foi carpinteiro. O carpinteiro, no tempo de Jesus, era uma profissão assim, das mais simples e até mais desprezadas que havia. No entanto, Jesus foi ser carpinteiro, junto com São José. Né? Há 2 passagens do Evangelho que falam, lá em Mateus, ele não era o filho do carpinteiro? Marcos escreve, ele não era o carpinteiro? Então veja o que Jesus quer dizer com isso. Qualquer tipo de trabalho que seja digno, que seja honesto, é vocação. Uma pessoa que varre a rua. Eu levanto cedo para ir à missa todo dia, e todo dia no mesmo lugar, bem cedinho, 6 horas da manhã, com esse frio, eu vejo uma senhora já de uns, não sei, talvez aí uns 50, 60, todo dia no mesmo lugar, varrendo a rua. Funcionário da prefeitura, com o carrinho, varrendo a rua. Depois eu vejo uma outra lá perto da Praça da Matriz de Londrina, varrendo a rua, todo santo dia. Entende?
Isso é cumprir a vontade de Deus. Então, não é só no aspecto religioso, não. Eu escrevi esse livro aqui, olha, Como Fazer a Vontade de Deus. Aqui eu coloco vários aspectos em que a gente pode cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, eu quero mostrar aqui, por exemplo, né? A vontade de Deus, por exemplo, né? Na luta contra o mal do mundo, né? A vontade de Deus na família, a vontade de Deus para os jovens. Qual é a vontade de Deus para os jovens? É a vontade de Deus viver uma juventude sadia, na castidade, viver um namoro correto, né? A vontade de Deus, né, na vida profissional, a vontade de Deus nas provações da vida. As provações da vida têm uma vontade de Deus. As provações nos purificam, nos santificam, né? Enfim, tem muitas coisas importantes, né, nessa reflexão. Bem, Beatriz Carvalho, há alguns anos sinto o chamado para uma vida consagrada a Deus. Porém, encontrei diversas dificuldades, inclusive quanto ao apoio dos meus familiares. Como saber se faço o certo? Bom, Beatriz, primeiro de tudo, eu aconselharia... Eu recebo muitas perguntas desse tipo, sabe? Gente que quer seguir uma vida religiosa, às vezes, no caso de mulher, né? Numa congregação feminina, no caso de homem, para ser padre, ser sacerdote, e às vezes a família não quer. Isso acontece muito, sabe? Tem pai e mãe que são, às vezes, ciumentos, não querem que os filhos vão para uma vida dessa, às vezes querem que o filho seja uma outra profissão. Ah, não, porque o pai é médico, quer que o filho seja médico e tal. Sabe, os pais têm que respeitar a vocação religiosa dos filhos. Então, se você já é uma pessoa madura, já tem aí seus 18 anos para frente, você tem vocação religiosa, procure um diretor espiritual, um sacerdote para te orientar, um sacerdote amigo que você conheça, um sacerdote que você sabe que ama o sacerdócio, e converse com ele, vá conversando. E com seus pais, você vai conversar também. Agora, em último caso, se os seus pais te proibirem a vida religiosa, mas você tem vocação, você tem o direito de seguir a sua vocação religiosa. Não digo se você for uma pessoa muito nova, 14 anos, 15 anos, ainda não. Aí os pais podem segurar para que haja um discernimento mais adequado. Mas se você já fez um discernimento, tem um diretor espiritual, você chegou à conclusão que é isso que você quer, ninguém deve te impedir. É mais importante fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens, né? Os próprios apóstolos disseram isso lá nos Atos dos Apóstolos. Mas é bom que tudo se resolva sem conflito com os pais, né? Muito bem. Pergunta da Lorraine. A bênção que acompanhamos nas reprises tem validade ou somente no programa ao vivo? Porque não vemos reprises de missas. Bom, eu penso que a gente não vê reprise de missa porque as missas são celebradas todo dia. Canção Nova, por exemplo, celebra a missa em vários horários. Então, não há necessidade de reprisar, né? Eu penso que seja isso. E outras TVs católicas também têm missas em vários horários, graças a Deus. Agora, eu fiz essa pergunta aqui para um padre amigo meu, muito bom, muito estudioso, né? Sobre essa questão da bênção na reprise, se vale. Ele me disse que vale se o padre que deu a bênção, se a intenção dele é que essa missa valha ali ao vivo, quando ele e valha também na reprise. E se a intenção do padre é que a bênção valha, mesmo para as reprises, então a bênção vale. Entendeu? Essa é a resposta que eu recebi de um padre que eu consultei sobre esse assunto. Pergunta do Arthur Mário. Ao morrermos, somos sujeitos pela justiça divina ao chamado juízo particular? Sim. E no fim do mundo? Ao juízo final? Sim. A minha dúvida é, onde fica a alma?
a aguardar o segundo juízo. Bom, Arthur, a alma já tem uma definição no juízo particular. Por isso que já existe um juízo particular. Porque no juízo particular já define se a alma vai diretamente para o céu, então ela já está no céu, até o juízo final. Ou ela vai para o purgatório e fica no purgatório até o juízo final, ou vai para o céu antes do juízo final. Ou se ela foi para o inferno, está no inferno até o juízo final. Então, a alma não fica por aí vagando, não, sabe? Não. Depois do juízo particular, a alma já tem um destino. Entende? É isso que a igreja nos ensina. Eu gostaria de mostrar aqui um livro que explica também bem essas coisas, do Dom Henrique Soares, nosso saudoso Dom Henrique Soares, né? Dom Henrique escreveu esse livro aqui, através da nossa editora, e eu sinto muito a morte de Dom Henrique, inclusive porque eu tinha mais livros dele para publicar, que ele queria publicar com a gente, mas infelizmente faleceu. Né? Nesse livro aqui, Escatologia, que quer dizer os últimos acontecimentos, ele colocou o subtítulo sobre o fim do mundo, mas ele explica essas coisas, entende? Com aquela capacidade maravilhosa que ele tinha de explicar as coisas, ele explica isso aqui também. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte do nosso programa. Meus caros amigos e amigas, já de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Você viu aí como é rápido o intervalo, né? Não tem propaganda, não tem comerciais, né? Então, o intervalo é rápido, né? Temos aí os anúncios das coisas que a Canção Nova coloca à sua disposição, mas são, né, objetos de evangelização, que você comprando ajuda também o projeto Dai-me Almas, né? São os produtos da Canção Nova que você pode acessar pelo departamento audiovisual, você pode usar o telefone 12 31 86 2600, tem uma quantidade gigantesca de bons livros, né? E outros materiais todos, camisetas, né? Com os sinais exteriores da nossa fé, algo muito importante, né? E tantos outros produtos que ajudam também a evangelização. Tá bem? Quero mostrar aqui alguns livros que, como dizia Monteiro Lobato, né, um país se faz com homens e livros. Homens quer dizer pessoas, né? E livros. Livros não só na parte intelectual, na parte científica, mas também na parte espiritual, né? Quero mostrar aqui esse livro que foi o nosso último lançamento, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Por que eu escrevi esse livro, Passagens Difíceis dos Evangelhos? Porque eu recebo muitas perguntas de gente, professor, o que Jesus quis dizer com aquilo? Por exemplo, onde estão os cadáveres, estão os abutres? O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? O que quer dizer, né, não sei, na hora da morte, Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Então, o povo tem uma série de dúvidas. O que eu fiz? Eu li os 4 evangelhos e procurei aqueles pontos em que o povo mais pergunta, tem dúvida. Então, aqui tem cerca de 120 perguntas com respostas. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Né? E também isso é importante, sabe? Porque o seguinte, São Pedro fala lá na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, São Pedro fala uma coisa muito importante. São Pedro diz assim, que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de entender, que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Então, São Pedro está dizendo que é perigoso interpretar as escrituras de maneira errada. Então, quando eu fui escrever esse livro aqui, o que eu usei? Eu não tirei da minha cabeça essas respostas, não. Eu tenho bons manuais, um deles, assim, com mais de 1000 páginas, que explica toda a Bíblia, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, muito bom, em espanhol. Tem uma outra coleção de 3 volumes, que se chama Comentário Bíblico, 3 volumes, que é da editora Loyola, muito bom, explica a Bíblia de ponta a ponta. Então, desses bons manuais,
né? Dicionário bíblico. Desses bons manuais é que eu tirei as coisas para colocar nesse livro. Então, estou dizendo isso para não pensar que é da minha cabecinha, não. Tá certo? Outro livro que eu gostaria de mostrar, A Adversária da Serpente. Eu penso que vocês devem já conhecer o padre Gabriel Vilaverde. Ele escreveu esse livro. É um livro, assim, transformador. O subtítulo é interessante, né? O auxílio de Maria no combate ao mal. Mais do que nunca hoje, meus irmãos, nós precisamos de Nossa Senhora para vencer o mal que você vê que está aí no mundo. Não só o mal da pandemia, mas o mal moral que está no mundo, o pecado que está no mundo, né? A gente liga a televisão, dá desgosto quando você assiste um telejornal, né? É só crime, morte e novelas também, né? Meu Deus, com coisas ofensivas a Deus. A igreja sendo atacada, perseguida. Nossa Senhora. Bom, outra reflexão que eu deixo também sobre o marxismo. O marxismo é uma ideologia perigosa, ateia, inimiga de todas as religiões, não só da fé católica, mas materialista e que está crescendo muito no mundo. A cultura marxista hoje está dominando grande parte da universidade, grande parte da mídia, grande parte de movimentos sociais. Então, é preciso entender por que a igreja condenou tantas vezes o marxismo. Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o marxismo, Divini Redemptoris. Vale a pena você entrar no site do Vaticano, escrever lá, encíclica Divini Redemptoris. Divinis Redemptoris. Uma encíclica inteira do Papa Pio XI condenando o marxismo. Depois Pio XII, mesma coisa. João XXIII, João Paulo II, né? Bento XVI, o próprio Papa Francisco, falando que nós não devemos seguir ideologias. Então, sabe, é preciso a gente conhecer essas coisas, senão a gente embarca numa canoa furada. Bom, mais uma indicação que eu quero fazer. Um livro que eu gostei muito de escrever, Ateus Convertidos. Aqui eu conto a história de 15 ateus famosos, que se converteram de maneira maravilhosa. Inclusive, um prêmio Nobel de Medicina, Dr. Alex Carrel, francês, que um dia foi acompanhar alguns doentes gravíssimos lá em Lourdes, e ele viu um doente que estava quase que em morte terminal, fica curado depois de passar aquela água, né, de Lourdes. O Dr. Alex Carrel se converteu. Depois ele foi para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E aí você tem, por exemplo, né, Edith Stein, judia, ateia, que depois morreu carmelita no campo de concentração em Auschwitz. Temos aí, por exemplo, Afonso Ratisbonne, uma outra história fantástica, Chesterton, C.L. Lewis, foram todas pessoas que eram ateus e que se converteram. E cada um de uma maneira mais espetacular. Dr. Bernard Nathanson, ele era um homem que teve a maior clínica abortiva nos Estados Unidos. Ele disse que ele sozinho fez 5.000 abortos. Ele disse que a clínica dele abortiva só não funcionava no Natal. Sábado e domingo, feriado, dia santo. Ele disse que eu, pessoalmente, fiz 5.000 abortos. Esse homem se converteu. Eu estou contando isso porque muita gente pensa, o meu pecado não tem perdão. Como não tem perdão? Um homem que cometeu 5.000 abortos, assassinatos, ele através do cardeal de Nova York, cardeal Connor, converteu, foi batizado, e ele passou o resto da vida dele só combatendo o aborto. É bonito, sabe?
15 ateus convertidos. Bom, mas vamos às perguntas daqui do segundo bloco. André Luiz. Como um católico deve se atentar à diversidade cultural? Exceto participar de meditações e reflexões de outras culturas, que não sejam a nossa cultura. Sabe, André, uma coisa é você poder conhecer outras culturas. Outra coisa é você participar de cultos de outras religiões. Isso para o católico não tem sentido. Não tem sentido. Né? O documento do Concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, que fala sobre o ecumenismo, ele fala que a Igreja reconhece que tem coisas boas em outras, especialmente nas religiões cristãs, né? O protestantismo levou a fé católica, levou a Bíblia católica, levou a oração, levou uma série de coisas boas. Mas o documento diz assim: só na Igreja Católica está a plenitude dos meios de salvação. Unitatis Redintegratio, parágrafo 3. Só na Igreja Católica. Então, para que eu vou buscar outras coisas em outras culturas? Uma coisa é você conhecer a cultura, não há problema. Outra coisa é o perigo de você aderir a outras culturas, às outras doutrinas, às outras crenças que não sejam compatíveis com a fé católica. Eu vejo hoje, sabe, o povo buscando muita novidade. É perigoso. Então eu vejo falar muito constelação familiar, programação neurolinguística e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Peraí, a pergunta que eu faço para os católicos é: você já conhece bem a doutrina católica? Você já conhece bem tudo sobre os sacramentos, os mandamentos, a espiritualidade católica, o credo, a teologia católica? Você já conhece? Por que você vai buscar outras coisas se você não conhece nem a sua fé ainda? Eu ainda não conheço toda a minha fé. Eu continuo estudando a Bíblia, lendo os santos doutores da igreja. Para que eu vou gastar tempo com outras coisas? Gente, isso chama-se prudência. Os nossos velhos diziam uma coisa muito séria: prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Entendeu? Cuidado. Muito bem, Carlos Mazola. As catástrofes que acontecem pelo mundo podem ser consideradas como sinais do fim dos tempos? Ô Carlos, isso é muito difícil de dizer, porque catástrofe sempre teve. E no mundo já teve, olha, pandemias, por exemplo, como essa, teve pandemias muito piores do que essa. Por exemplo, a peste negra que aconteceu na Idade Média, lá por volta de 1400 por ali, matou 1/3 da população da Europa. 1/3 da população da Europa. Eu acho que seria hoje aí negócio de, não sei, bilhões de pessoas. Porque não havia remédio, não havia vacina, não havia nada, né? Então, terremotos sempre houve, vulcões sempre houve, cataclismas sempre houve. Em 1740 houve um terremoto em Lisboa que quase que arrasou com a cidade de Lisboa inteira. É o fim dos tempos? É difícil dizer. Jesus falou que nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Então, é difícil dizer. Então, o que nós temos que viver é aquilo que Jesus sempre colocou no final dos evangelhos: vigiai e orai. Não sabemos quando é que o Filho do Homem vem. Ele vem assim na surpresa de um ladrão. Ele não vem como um ladrão, ele vem na surpresa. O ladrão, ele fala: se você soubesse a hora que o ladrão vem, você ficava vigiando, né? Armado, vigiando, você não deixava o ladrão. Agora, ele chega na calada da noite, quando todo mundo está dormindo. Então, Jesus fala: estejam alertas. Então, o que nós temos que fazer, mais do que ficar preocupado, né? Vai ter 3 dias de trevas, vai escurecer tudo. Quem está com Deus
não deve temer as coisas. Entende? Então, é vigiar, estar com Deus, não viver no pecado, viver uma vida de sacramentos, na amizade de Deus e ficar tranquilo. Essas coisas não dependem de nós. Não dependem de nós. Entende? Eu vejo gente ficar apavorado aí porque, nossa, né, pode um meteorito muito grande atingir a Terra e acabar com a Terra. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que viver a minha vida, rezar e deixar isso tudo na mão de Deus. Não é? Melhor assim, fique em paz. William Clemente, após a morte, nossa alma já passa por um julgamento. E vamos para o céu? Bom, depende, né, William? Cada caso é um caso, né? O que acontecerá, então, na segunda vinda de Cristo? Na segunda vinda de Cristo vai haver um julgamento final. Mas a segunda vinda de Cristo, no julgamento final, que a igreja chama de parousia, o juízo final, não vai mudar a sorte da pessoa. Não vai mudar o juízo particular. Eu já expliquei aqui no primeiro bloco, né, que a pessoa, né, até já mostrei aquele livro, né, O Cristão Diante da Morte. A pessoa é julgada no juízo particular e tem já a definição da sua eternidade. Se vai para o céu, para o purgatório, se completar a purificação, ou se vai para o inferno. No juízo final, o que vai acontecer no juízo final? O catecismo diz o seguinte, que no juízo final, se você pegar o catecismo aí, a partir do parágrafo 1000, mais ou menos, ele começa a falar dessas coisas, né, do que vem depois. Então, quando ele fala do juízo final, eu quero até ler um pedacinho aqui, né, ele fala assim, é diante de Cristo, que é a verdade, é o parágrafo 1039, é diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que cada um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Né? Todo o mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que Deus não se calará, voltar-se-á para os maus. E aí é o juízo particular. Né? E ele ainda diz aqui o seguinte, que o juízo final acontecerá por ocasião da vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, só Ele decide do seu acontecimento. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. A última palavra sobre a história encerra a história da humanidade. Conheceremos então, eu acho bonito isso aqui, conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a providência divina terá conduzido tudo para o seu fim último. Né? O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as coisas, de todas as injustiças cometidas por suas criaturas, e que seu amor é mais forte do que a morte. Olha aqui, isso quer dizer que o catecismo. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfará de todas as injustiças cometidas. Cuidado esse pessoal que pensa que pode roubar, pode matar, pode bagunçar, né? Cuidado. Pense que um dia, diante de toda a humanidade, você vai ser julgado por Deus. E tudo vai ficar às claras diante de toda. Toda justiça será feita. A gente não vive clamando aqui nesse mundo que a gente quer justiça, justiça, justiça. E a justiça humana é imperfeita. Extremamente imperfeita, a nossa justiça é altamente imperfeita. Muitas vezes você vê a pessoa aí roubar e continua aí bonito, elegante, falando alto,
Mas um dia isso tudo vai acabar. Um dia haverá justiça divina, que vai colocar tudo certo. Agora, eu gosto sempre de acrescentar uma coisa, né? Que para mim é o mais importante de tudo. Aquilo que nós fizemos de errado nesse mundo, mas que a gente se arrependeu, se a gente se confessou com o sacerdote do Deus Altíssimo, e que pelo sangue de Cristo nós fomos perdoados, isso não vai mais aparecer, nem no juízo particular e nem no juízo final. Olha que alívio, meus irmãos. Olha que graça. Isso custou o sangue de Cristo. Isso não foi de graça para nós, não. Por isso que São Paulo fala, a salvação é gratuita, porque eu não fiz nada. O Cristo morreu na cruz para que eu pudesse ter esse perdão. E eu vou chegar diante dele já. Né? Ou seja, é aquilo que o Papa João Paulo II dizia, a confissão bem feita é um juízo particular adiantado. Só que não vai ser depois da morte, vai ser já. Você já está sendo julgado praticamente. Bom, vamos em frente. É por isso importante confessar bem, viu? Confessar muito bem, sem esconder nada dos pecados, entendeu? Chegar para o Padre e, diante da misericórdia de Deus, lançar na misericórdia de Deus toda a miséria. Guido Sambini, meu vizinho é adventista do sétimo dia. Ele me disse que a Igreja Católica é uma das bestas do Apocalipse. Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui. Não sei se nesse programa ou outro. Eu respondo tantas perguntas em tantos programas que... Mas eu vou responder aqui. Qual a origem dessa interpretação? Olha, dizer que a Igreja Católica é uma das bestas do Apocalipse é uma das coisas mais loucas que tem. Mais maluca que tem. A igreja que mais teve mártires na história da humanidade foi a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Desde que Jesus foi para o céu, os católicos começaram a ser perseguidos e mortos. Estevão, né? Depois São Paulo degolado, São Pedro crucificado. A perseguição dos romanos foi 250 anos, matando crianças, homens, mulheres, mártires sem fim. São Justino mártir, Santo Irineu mártir, Santo Atanassio, são os mártires, mais de milhares. Vai dizer que isso é a besta do Apocalipse. Gente que morre por amor a Deus, derrama seu sangue por amor a Deus. Quer dizer, é de uma maldade ou de uma ignorância muito grande dizer uma coisa dessa. Quais são as bestas do Apocalipse? A igreja tem muito claro quem são as bestas do Apocalipse. Né? Uma delas é o próprio imperador romano, que naquela época de Trajano, de Nero, perseguia a igreja terrivelmente. Outra era o próprio Império Romano, que toda a volta do Mediterrâneo, né, com os seus deuses falsos, perseguia os cristãos em todo o mundo romano. Essas são as bestas do Apocalipse. Eu escrevi um livreto, né, um opúsculo, Como Entender o Apocalipse. Vale a pena ler esse livrinho aqui. Também não é da minha cabecinha não, viu? Isso aqui, peguei os grandes ensinamentos de Dom Estevão Bittencourt, né, de grandes, bons manuais da igreja que interpretam o Apocalipse. Então, aqui você vai entender que essas bestas do Apocalipse, né, quem é o falso profeta que aparece ali, né, o que é o 666 que aparece ali, né, o que é o reino milenar de 1000 anos, né, enfim, outras coisas que ajudam a você não ficar numa interpretação errada. Lembra que eu falei aqui aquela citação de São Pedro? Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro dizia que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de entender, que as pessoas ignorantes interpretam para a sua própria perdição. Cuidado com a interpretação errada da Bíblia. Cuidado com a interpretação que não segue o magistério da igreja,
que recebeu de Cristo a infalibilidade para interpretar corretamente a Bíblia. Certo? Quem montou a Bíblia, meus irmãos, foi a Igreja Católica. Quem disse que esses 72 livros que ali são inspirados pelo Espírito Santo foi a Igreja Católica. Então, quem é que tem também a infalibilidade para interpretar a Bíblia? É a Igreja Católica. Não tenha dúvida. Jesus falou para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita, o Pai. Lucas 10, 16. Bom, mais uma pergunta aqui do Tomás. Estou passando dificuldades com meus pais. Eles são divorciados, têm sido bem ásperos com os filhos, têm um sentimento de posse, chegam a insultar e ofender. O que a igreja e a Bíblia dizem a respeito disso e como os filhos devem agir perante essa situação? Ô Tomás, eu escrevi um livro, não sei se colocaram aqui, que eu queria mostrar para você. Está aqui sim. Jovem, levanta-te. Esse livro aqui é o desdobramento de um encontro de jovens que Padre Jonas fazia com a gente, chamado Maranatá. Aqui são todos os temas desenvolvidos. Aqui tem um capítulo que é sobre os jovens e os pais, né? Eu me lembro que o Padre Jonas dizia para os jovens o seguinte: se o seu pai não te amou, se seu pai não foi bom para você, se seu pai judiou de você, vingue-se do seu pai, amando o seu pai. Um vingue-se entre aspas, né? Ame seu pai. Faça pelo seu pai o que seu pai não fez por você. Né? Ele dizia, porque o cristão não paga o mal com o mal, o cristão paga o mal com o bem. Agora, você está dizendo aí que tem dificuldade com seus pais, eles já são separados. Procure ter um relacionamento com eles de maneira amigável. Né? Reze por eles, peça a Deus por eles, quem sabe até para uma reintegração deles, uma reconciliação deles. Às vezes um filho, sabe, consegue mudar a vida dos pais. Um filho que tem Deus, que tem a graça de Deus, às vezes consegue mudar a vida dos pais. Então, eles te deram a vida, reze por eles. Ofereça a Deus por eles todo esse sofrimento que você passa por causa da separação deles. Entende? Faça por eles o que você puder fazer. Deus vai te abençoar por isso. Eu aconselho você a ler depois o capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Capítulo 3 do Eclesiástico. Né? Ele diz ali que Deus vai recompensar muito aqueles que souberam suportar os defeitos dos pais. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.